Zuzu, convidado de altíssima categoria, hein? Um dos maiores comentaristas da Jovem Pan. Um dos grandes. Jorge Serrão está aqui. Uma salva de palmas para ele. Está voando. Nossa enciclopédia do jornalismo, Emílio. É um jornalista com J maiúsculo. Raiz. Tem repertório, sabe informação. Tudo. Sabe tudo. E aí, Serrão? Não é modinha. Olha, a alegria sempre Como é que você tá? Tranquilo? Tô esperando a carreta, né? Puta, nem me ver fala. como é que vai ser. Com a roupa de maquinista. Nem me fale da carreta. Vamos esquecer a carreta por alguns segundos. Garçom. Há uma população muito animada. Sim. Há uma população muito feliz, porque a carreta voltou. Carreta voltou. Com alegria. Há uma turma que ficou muito tempo desempregada. Sabe aquela turma que tem aquele Lá no emprego? banco. Isso, a turma que tá... Não. Tem a turma também do banco que tá com vontade de jogo. Não. Ficou esperando. Tem a turma Que ficou de da fora. educação, que ficou de fora, que não tem aquele anos. empreguinho público. Tá há 6 anos aí, meio, tá voltando, tá feliz. Tem uma turma que acredita realmente nessa pauta e tem a turma que está com a toba na mão. Muito. Porque fala, puta, essa conta vai chegar. Vai né? chegar. Tá vindo. Então a gente tem vários sentimentos a respeito da carreta furacão. Mas fica muito aberto, desculpa. Qual é a conta, agora para deixar didático, que vai chegar? Uma cascata? O que é? Olha, o empresário cascata. perde o poder. Vamos não lá. investe. Pro agronegócio, eles já anunciaram que vai ter um imposto sobre exportação. Então já penaliza ali, já vai dar uma mordida no ganho do cara, do agro. Isso tá de bom. cara. ICMS, os estados já estão se preparando também para subir em conluio com o governo federal. A questão dos combustíveis, até agora eles não têm uma clareza sobre que política eles vão adotar efetivamente. Vão continuar com a política da Petrobras de obedecer ao mercado internacional ou vão inventar alguma historinha aqui dentro? Porque você inventar historinha sem mexer na questão do tributo, complicado, né? E como é que você vai falar na Petrobras? A Petrobras é muito engraçado. Como é que o cara vai mudar o modelo da Petrobras se foram eles lá atrás, no governo deles, que não fizeram as refinarias? Houve roubalheira. Em vez de fazer refinaria, fizeram roubalheira. Então não tem refinaria para o excesso de petróleo que o Brasil produz. Sim, então, sim. Essa operação não fecha. Então, mas eles falam que a Petrobras... Isso até o Sami pode falar. Ela é uma empresa que ela não pode dar muito lucro. Ela é uma empresa porque a Petrobras, ela depende também, todo mundo depende da Petrobras. O frete, então eles falam que a Petrobras tem que ser uma empresa diferente. Eu já ouvi esse papo. Que ela é muito importante, que a Petrobras ela é muito... Porque agora ela deu lucro pra caramba, distribuiu dinheiro pra caramba, mas ela não pode ser isso porque ela depois só tem a Petrobras. Ela é oligopólio. Ela é um oligopólio. Sim. Então, a Petrobras, todo mundo, a gente paga a conta se a Petrobras der muito lucro. Não, ela... Faz sentido isso? Mais ou menos. Pelo seguinte, a Petrobras, o principal acionista é o próprio governo. Então, quando ela dá muito lucro, de certa forma, ele retorna. E se retorna para o governo, ele pode usar esse dinheiro para políticas públicas. Sim. Você pode falar, eu vou pegar esse dinheiro Saúde, e, em vez de estourar o teto, você pode falar, vou usar esse dinheiro para dar mais um dinheiro para os mais pobres. Então, você pode ter uma boa gestão de empresa pública disso. O que seria ideal é fatiar a Petrobras e ter uma concorrência maior. Porque aí a empresa tende a ser eficiente. Eu não tenho, apesar do lucro, nada leva a crer que não seria ainda mais eficiente se estivesse na mão de vários privados, principalmente com concorrência. Esse ano em particular deu lucro, acredito, por uma boa gestão, mas também porque a gente teve uma alta gigantesca do preço do petróleo. Em alguns momentos da história, você pode ter o contrário. Você pode ter os preços do petróleo caindo. Então, existe um fluxo. Então, mas você não pode, assim, quando o preço sobe, eu não ganho, e quando desce, eu perco. Mas você vê, o que explica esse petróleo caindo desse jeito? A não faz sentido. Não, faz sim. Recessão no mundo. A China está num dilema. A China morreu 5 mil de Covid. A gente não sabe se os dados são absolutamente confiáveis. Então, de certa forma, se a gente pegar o número da população da China, a China pode falar, a gente tem uma boa política contra a Covid. Só que eles estão num tumulto na economia. Pra você ter uma ideia, o governo chinês falava em crescer 5,5% esse ano. 5,5%. Deve crescer 3% e alguma coisa. E olhe lá. É a segunda maior economia do mundo. Isso abaixa o preço de petróleo. Nós vamos crescer mais que a China? Vai.
A gente vai crescer mais que a China, vai ter uma inflação Puta menor que os merda. E a Estados Unidos. carreta voltou, hein? Vem com vai crescer combustível. Vem nessa vez. Vai crescer junto. Mas nem com reza. Porra, e esse Bolsonaro não ganhou crescendo mais que a China, bicho. Pois é, isso Que aqui. coisa, hein, Serrão? São coisas que eu não me conformo, né? Como é que você, com a máquina pública, conseguiu deixar que eles tomassem o poder? Isso é um negócio que eu ainda quero entender. É. Você acha que um dia isso vai ser revelado ou não? Vai, uma hora a gente vai entender exatamente o que aconteceu. Porque, olha só, Bolsonaro teve a máquina pública, Bolsonaro teve condição de construir um partido conservador e ele não criou um partido para ele, ficou refém dos partidos tradicionais. Isso foi uma falha do governo. E o Bolsonaro deixou de fazer a política. Que a política ela tem dois aspectos fundamentais. Tem gente que encara que a política é uma guerra. Política não é uma guerra diferente. A política você tem combate, mas você tem também conciliação. E você tem que ter a dose do combate e a dose da conciliação. E o que parece é que o Bolsonaro errou na dose das duas coisas. Fez menos conciliação do que podia e abriu muita frente de guerra contra um establishment que é nojento, que é perigoso. O que você fala? Tem que fazer um break? Então eu vou fazer um break só pra rede. A gente tá aqui com o Jorge Serrão. O Twitter dele é o Alerta Total. O Instagram é Jorge_Serrão13 e o Twitter Alerta Total, onde ele tá publicando. É só o break pra rede, daqui a pouquinho tem o Thiago. Daqui a pouquinho eu vou falar de Copa aí, do Mundo. Isso. O Thiago vai estar aqui com a gente. Os livros dele. Vai lá, Reginaldinho. Biografia das Então, Copas. o que a gente estava discutindo aqui é o seguinte, que agora tá todo mundo aí, tem um povo na rua, a galera na rua, a gente é assediado, porque a gente tá aqui mostrando a nossa cara todo dia, e aí você passa na rua, cara, e aí, ô Emílio, pô, assisto lá o Pânico, o que vai acontecer? Exato, Mas demais. O que vai acontecer? Padaria. Você tem uma turma que tá sem pai nem mãe. Lá mesmo. E não tem um filho da mãe, Caiu da mudança. não tem um filho da mãe, falou, ó, Pra dar Deixa uma luz. comigo, deixa desses- comigo. Quem chamou a o responsabilidade? que eu acho desse Bolsonaro é o seguinte, é um instrumento do poder. Por exemplo, o Lula, ele acerta tudo em jantares. Ele não acerta no grito. No plenário. no holofote. No plenário. Não é no plenário, Não, né? não é jantar, jogando aberto. é Cátia Abreu com o Lewandowski. Ô, Serrão, vem aqui essa noite, Abel, teremos vem tomar um David Licor. temos um Petrus aqui maravilhoso. Quem que vai dar? Vai estar o Leva, vai estar o Bigode, tudo, tá aí. é tudo assim, aí senta. O meme. Eu acho que tudo no Brasil é assim. As coisas são acertadas. No O escurinho. establishment opera assim. Exatamente. Em Brasília tem um negócio chamado Turma da Esplanada. Quem não faz parte disso está de fora do poder. E essa Turma da Esplanada ela é um componente importante desse establishment. Que é esse pessoal é onde é que toma a decisão, junto com os chefes de partido. Tomando Exatamente. uísque e comendo lagosta. Ou seja, donos de cartório. Isso. O partido político no Brasil não existe. Isso. É tudo cartório para vender legenda na época da eleição. É isso. Mas eu acho que tem mais gente nesse jantar também, né, Serrão? Sempre tem mais gente. Imprensa, Banqueiro. entidades corporativistas que representam funcionário público, servidor público. O fascismo brasileiro. O que é o fascismo? O fascismo é a representação das corporações. Então, esse fascismo oculto. Que ninguém fala. O Bolsonaro é fascista. Não, o Bolsonaro não é fascista. O conceito de fascista é quem usa corporativamente um grupo para exercer um poder. É isso. Esse é o conceito mais clássico do fascismo. Então, não se encaixa no Bolsonaro, mas se encaixa em um monte de esquema aí. Sindical, Sim. corporativo e corporativista. Sim, mas isso a grande audiência nem vê, né? Não, nem quer ver. Ela nem vê. Não, Ela não nem vê. percebe. Não, E às isso, vezes não percebe. o personagem, né? Porque essa coisa do bastidor, o bastidor existe para quê? Para não aparecer realmente quem está negociando de fato as coisas. Então a gente tem hoje, vamos lá, por exemplo, o Haddad. O Haddad hoje está sendo apoiado para entrar no Ministério da Fazenda e está tendo um trabalho de bastidor para que ele seja aceito no meio empresarial para isso. Quem está fazendo isso? O dono do Banco BTG, o principal dirigente, né? Não é o dono. O dono pode ser outro, né?
principal dirigente do Banco BTG Pactual. O dono tá no Panamá, né? O dono é uma outra pegada. O dono tá lá nos Panamá. A gente nem sabe quem é o dono dessas coisas. Agora é o seguinte. Sabe. Então, agora é o seguinte, por exemplo. O Jaiminho. O Jaiminho. Articulador. O Jaiminho é o Gabriel Jesus da política. Cara de choro. Não é, não deu certo nada. O Gabriel Jesus jogou todos os jogos. Os caras escala, mas não faz nada. Nenhum gol. Já foi candidato a pior prefeito de São Paulo. Por que é o Jaiminho? Pro Jaiminho ser o próximo. Isso. Jaiminho é o que... Fazer o nome. Fazer o nome. Então ele tem que estar escalado. Deu no Lula a mesma ideia, né? Vamos copiar o passado, né? Então no passado, na década de 20, final da década de 20, a gente teve o Getúlio Vargas, foi ministro da Fazenda, depois chegou à presidência. Depois, mais recentemente, você teve Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda, virou presidente. E agora ele quer emplacar o mesmo com o candidato poste dele, o Jaiminho, achando que vai ser a mesma operação. O mundo mudou, a operação não é essa, a vocação dele também não é essa. Ele já disse publicamente, não conhece economia. Mas quem sabe, né? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Cursinho de 2 meses. Pode estar surgindo aí uma nova teoria econômica que a gente pode antecipar aí que aqui, mora o que é perigo. o gramicismo econômico. Eu disse. Que o cara entende de gramicismo, né? Tem um livro lá, tem. assinado dele, que ele defesa conta do socialismo. a teoria gramicista. Isso. Então, de repente, vamos ter o gramicismo econômico. Eu só não consegui ainda entender, Sami, a gente pode pensar sobre isso depois, o que é esse gramicismo econômico, né? Que o gramicismo é um 7-1 que engana você, ele ocupa o poder sem criar muita marola. Então, de repente, a gestão da econômica vai ser feita sem criar marola, mas como que vai ser isso? É sonegando imposto, é não pagando imposto, é aumentando imposto, é cobrando de taxando mais os ricos, fortunas, né? Vamos tudo que eu achar que é rico, vamos taxar os ricos, o papo furado é esse, né? Mas, Serrão, tem uma diferença também, né, do Lula lá de 2002 pro de agora. Na campanha, ele era o Lulinha Paz e Amor. Total. Essa campanha aqui era Lula revolucionário, com Boulos, com toda essa turma em volta. Mas é porque o Bolsonaro... Isso era para... Ele falou isso quando estava preso, o Lula. O Lula falou, eu vou voltar... Ele falou, eu vou voltar com as origens do PT. Raiz. Vou voltar pra base, que era o que estavam falando. Agora, o problema pro trouxa que votou nele, que é burguesito... Liberalzinhos. Os liberaizinhos... Se decepcionaram, Emílio. Não, então, esses caras que vão pagar a conta. Então, que escreve entendeu? a carta, que tem mais dinheiro. Porque a conversa do Lula que é pra pobre é uma bobagem, é uma mentira. O discurso é lindo, nunca deu dinheiro pra pobre. Porcaria. É pra turma, é pro sindicataiada. Isso. É pra companheirada. É pra companheirada. E tem os empresários nessa companheirada também. É 40 ministérios. É isso que é o dinheiro. Tem meia dúzia de empresário aí no meio também. Agora, esse Lula de 2002 era totalmente diferente. Aquela era outro personagem, outro contexto. Esse de agora chega muito mais velho, muito desgastado. A imagem dele consolidada perante pelo menos 100 milhões de eleitores, é a imagem do cara corrupto que não deveria ter voltado ao poder. É isso, mas voltou. Por quê? Eles não venceram a eleição, eles tomaram o poder. Esse é o grande eleição lance. Não se vence, se toma. Não, se toma. Isso aí tá bem claro, essa eleição foi tomada. Agora, tomada o quê? Dentro da regra. O que nós estamos vendo agora no Brasil? O Brasil está sofrendo um processo autoritário, mas com uma novidade. Todo dentro da lei. Todo baseado na interpretação que você dá à lei. E aí você pratica o autoritarismo driblando a lei ou dando essa interpretação que interessa a você. Isso aí é um gramicismo malandro. É o gramicismo da juristocracia. Então, mas isso aí, porque se você falar, beleza, pode falar o que quiser, mas os caras tomaram o poder legitimamente. Então, porque pegou o Congresso bunda mole. Tomaram dentro da lei, não legitimamente. Mas escolheram o time pra jogar, né? Mas tem um time a favor. Não, pera lá. Porque você tem a lei. Mas você escalou um time. Você tem a lei, tem a legalidade e tem a legitimidade. Deixaram a Argentina gostar do jogo. Não. Você tem...
você tem algo que você pode fazer fora da lei, mas eticamente é feio. Isso. Tipo essas... Como é que chama essas empresas que você faz lá no Panamá? É os... Offshore. Offshore é um negócio na lei, bonitinho, Nem mas... todas, mas pode fazer na Não, lei. você pode. Não, você faz na lei. Você vai lá no Panamá, você abre emprego. Fazer uma holding. Tem narcotraficante, tem cara sério, não sei o que, tudo ali. É dentro da lei. Isso que eu tô falando. Foi dentro da lei que os caras ocuparam o poder. Sim. Porque os outros estavam fracos. Pegou um Bolsonaro fraco e pegou um Congresso Deu um bunda chapéu. mole. Deu um chapéu. Não Deu um entendeu. chapéu. Denilson. Bolsonaro não entendeu a dimensão dos inimigos dele. Os inimigos que ele tinha eram muito maiores do que a capacidade dele de entender os inimigos. Esse é o ponto real. Bolsonaro teve um inimigo nessa eleição que em nenhum momento ele percebeu. Qual? Então, chamado, vamos dar um nome. Emílio Odebrecht. O que esse cara trabalhou junto com Renan Calheiros, eles são parceirões, hein? Históricos, para detonar o Bolsonaro no bastidor, vários banqueiros, a mesma coisa. E Bolsonaro nunca deu bola para esse pessoal, nunca achou, não, esse pessoal não me atinge, estou em outra dimensão. Pelo apoio popular também que ele tinha, talvez Pela ilusão do apoio. Isso que iludiu ele. Muita gente gritando, mito, cacete, mas capitão. E muito puxa-saco, porque a entourage é esse outro problema. Ficam batendo palma. Toda pessoa do poder, ela tem quem está em volta. Quem está em volta é muito difícil de ser crítico. Te entorpece. Em geral, quem está no poder, não, você é maravilhoso, Você é bom, apresentador você é- mais lindo do mundo, tal. E uma hora que você acredita. joga. Quando você acredita, você toma o gol contra. Agora, ô Serrão, a gente falou aqui do peru no começo do programa. O peru. O cara voltou com o Peru broxou ontem, Não, né? eu voltei pro peru pra, Peru pra tá fazer, preso. pra fazer uma análise aqui, porque na América Latina, por exemplo, o Chile teve eleição, depois de 6 meses começou manifestação, não queremos mais. A mesma coisa no Peru, trocaram o presidente, não quero Foram mais. 6. E aí a Argentina também vive essa questão de transição, do Fernandes tentando se segurar, a galera já fazendo também manifestação. Você acha que isso também vai ter aqui no Brasil, com o começo do governo Lula? Essa turma que não votou nele vai fazer vista grossa, vai fazer manifestação pra questão de impeachment? Você acha que isso vai acontecer? Olha, aqui? essa do Peru ontem foi muito boa para nós aqui. Por quê? Foi uma advertência. O que o cara estava propondo lá no Peru? É desarmamento da população, lei marcial, medidas autoritárias. E o PT cantou a pedra que quer fazer isso também. Exatamente. E ele queria dar uma passagem pra Bolívia, pro mar ali. Isso, aquele jogo de sempre. Mas esse cara é ruim, hein? Esse cara é ruim. Muito sem esse cara é noção. ruim. Muito sem noção. E aqui no Brasil, a gente agora começa a ficar esperto. Olha, aquele monte de coisa louca que o cara prometeu, não tem ambiente político para isso. E golpe é o seguinte, você tem que ter condição política para dar golpe. Apoio. Você tem que ter apoio militar efetivo e tem que ter apoio do Congresso Nacional para dar o golpe. O cara se esqueceu de ter o apoio do Que Congresso. é a Dilma, né? Entrou A Dilma. pelo cano, Achou que era mais forte. A Dilma também tentou o apoio militar para ela dar a virada dela. Só que o general Vilas Boas, na época, falou: Dilma, nós não vamos sair da linha da constitucionalidade. Então, não rolou. Não rolou, quem rolou foi ela, a cabeça dela. Porque o exército ele precisa trabalhar, precisa ser... Sem ideologia. Não tem essa conversa, exército. É uma instituição nacional permanente. Independente. E aqui no Brasil, a gente precisava muito aprender isso. Ao longo da história, o Exército Brasileiro, militares fizeram intervenções. Hoje não cabe mais esse tipo de intervenção. O militar não tem essa vocação. O nego fica muito PT da vida quando eu falo isso. O militar não tem essa vocação. Ele hoje é profissional. Ele tem que estar mais focado em quê? Cuidar da defesa nacional, que não está bem cuidada. Porque as Forças Armadas ficaram muitos anos à míngua de recurso, à míngua de ter atendido a sua estrutura mínima para poder operar como Força Armada altamente eficiente. Então, até o José Genuíno, muito sacanamente, joga na cara: aí, esse exército não tem condição, não tem nenhuma condição de tratar da defesa nacional. Então aí malandramente fala: então vamos mudar isso aí, vamos criar uma nova. Vai mudar do jeito vamos criar dele. a Guarda Nacional. Guarda Nacional. Não é isso. O que tem Do que haver é o Maduro. contrário. Do Maduro. Isso aí. Essa guarda a gente conhece. O que a gente tem O Putin gosta. tem que voltar a ter Força Armada profissional, altamente profissional, competente e equipada. Você vê agora, a Justiça Eleitoral, os caras armaram lá uma jogadinha e a Justiça Federal impediu que o Exército
utilize lá dois tanques protótipos que foram adquiridos agora para testar, para ver se funciona ou não. Veio uma decisão juristocrática contra a soberania nacional. Isso não cabe, mas o Exército vai deixar isso passar batido? Parece que deixou, né? Então, soberania ou você tem ou você não tem. É só o break. Puta, break pra caramba hoje em DT. Reginaldo está pedindo? Reginaldo aqui é o nosso Alexandre de Moraes. Falou. Decretou. A hora que você quiser. Vamos ver. Ó, Já foi. Ele coloca o pom-pom-pom. É rápido demais. Você viu? Sim. Rápido demais. E Serrão, você estava falando da Dilma, da questão do Congresso, que quando o... Você quer fazer a pergunta? Converso com ele. A questão do Congresso, do Peru, o cara não tinha ali... Peru, pô, você tá Tá com a fixação do Peru. O Peru tá casado. Você nunca deu O bola peru pro de Peru. Natal, ele não pegou ele tá ainda o peru da casado. Jovem Eu tô Pan. embasando Ele não tá a usando pergunta. Eu tô embasando a pergunta, dá O que você licença. quer saber do Peru? Não, porque quando você ignora o Congresso, o Congresso fala assim, não, eu tô aqui. Foi o caso da Dilma. Não. Você não tá entendendo. Os caras estavam votando o impeachment do vagabundo. Sim, eu tô falando isso. Porque lá já tentaram impeachar ele, Sim, já no 3 começo. vezes. Essa foi a terceira. Isso, a terceira vez. Aí os caras estavam no Congresso. Aí Sim. falou, tô fechando o Congresso. Quero ver votar Pra agora. estado de sítio. Dissolver o Vai Congresso. todo Vai. mundo pra casa e acabou o Congresso. O cara Sim. fala, o quê? Exatamente. Nem ferrando. Mas aí que derrubaram o presidente. Então, mas é que eu tô sou falando. profissional, Aí eu quero né? fazer o link da inércia do Congresso daqui. Porque o Congresso daqui tá calado. É Cadê a infechável. força do Congresso daqui? O Congresso daqui está cometendo assim um pecado mortal. A cúpula do Congresso, tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Câmara, estão assistindo passivamente que, de cara, vamos na lata. O artigo 53 da Constituição, que é uma regra claríssima, que dá a liberdade ao parlamentar de expressão, foi rasgado, violado, detonado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é grave. Isso aí significa uma ruptura institucional. O que Rodrigo Pacheco e o que Arthur Lira fizeram contra isso? Nada. Objetivamente, nada. Eles tinham que estar gritando contra isso. Exato. Mas não fizeram, porque já aceitaram lá atrás o golpe contra o Daniel Silveira. Então, quando aconteceu aquilo, já foi preparação. mas ali no Daniel Silveira era o... Era o Maia. Nhonho. Ah, sim, o Maia. Era o Nhonho. Porque ali já tinha o esquema. Já tinha, ali tudo desenhado. Ali já estava desenhado. Quem vai mandar aqui é o Nhonho e o STF nos garante. É isso e aí. aí fica E aquele lembra que ele jogo. tava tentando roubar 2019 esse negócio. protagonismo, Fica o ping-pong. Só que aí o que aconteceu? Veio o negócio das fake news. Sim. Veio o negócio das fake news, os caras derrubaram esse Silveira. E ninguém defendeu ele, porque falou, não, eu não concordo com nada Sim, que ele falou, pode ver qualquer um. Todo mundo fala assim. Do partido dele. Eu não concordo com o que ele falou, mas... O discursinho higiênico. Isso, que é sempre eles fazem esse Sempre jogo. assim. Ali eles abriram o flanco. Claro. Ali eles Exatamente. falaram, a gente somos bunda mole, não sei o que, do que tinha que defender o cara. Pô, você entregou um dos teus. Tá na Constituição, Aí porra. você fica Mas claro. não tentaram defender em algum Não, momento? você entrega um. Você entrega Não um. tentaram? Já era. Do quê? Fecharam os olhos, você acha? Fecharam. O caso Daniel Silveira foi de uma gravidade assustadora. Então, mas ninguém falou nada. Não. Porque o cara era doidão. Mas lembra do É um cara acabou, meio doidão, porra. né? E não é doidão. O cara não, o cara não tem nada de doidão que o Magno Malta, que vai ser se bobear, vai ser o próximo homem da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele já vai colocar o Daniel Silveira, que vai ser ex-deputado, como chefe de gabinete dele. Por que ele está botando o Daniel Silveira ali? O Daniel Silveira conhece muito o procedimento jurídico, a legislação do Congresso. Ele, pela pancada que ele levou, o cara teve que estudar. Ele foi preso, pô. Foi preso. Quase um ano Tornozeleira preso. eletrônica. Quase um ano preso. Eu e o Serrão entrevistamos ele no Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. E foi uma entrevista fantástica porque desmistifica isso. Todo mundo fala, ele é meio doidão e tal. Só Não. vê a entrevista. Não, porque você vê presta que o cara- atenção. Todo mundo falou isso. Os sei, próprios todo companheiros. mundo falou, os próprios companheiros. congressistas Achava que falaram o cara é o marombeiro. É, cara, isso aí. E o na cara não entrevista tem dele- nada disso. Foi super ponderado, foi técnico, especialmente nos detalhes Isso. das decisões. E no do que ele Alexandre. conhece de questão jurídica. Isso Exato. surpreendeu muita gente. Então, esse é o lado. Aí é que a imprensa brasileira falha, né? Porque ela cria uma rotulagem falsa de alguém, assassina a reputação dessa pessoa, como fizeram com o Daniel Silveira.
ele foi prejudicado, que ele poderia ter sido, ele seria eleito naturalmente senador pelo Rio de Janeiro, teve a campanha totalmente sabotada, ninguém sabia se ele era candidato ou não, estava concorrendo ou não, se o nome estava na lista ou não. Enfim, ele agora vem com Magno Malta e ali vai fazer uma dupla poderosa que vai surpreender muita gente. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença ilustre do nosso querido Jorge Serrão, que está aqui no 3 em 1, né? 3 em 1 todo dia. 3 em 1. O Superman foi... Eu não sei o que aconteceu ali. Não, ele é fraco. Eu acho que meteram ali uma kriptonita no nosso Superman. Não é, eu sei. Eu converso na Cúpula, eu falo pra ele, não acredita. Presta atenção. Olha o Gordão lá, Vai, Gordão, faz a pergunta aí, ó. Que o 3 em 1 é a selva do inferno aqui. Não foi eu que falei, eu converso, foi o Alba dessa vez. Não, o Alba quer saber do Peru. Eu tô fazendo Por que você quer saber tanto do Peru? Eu tô fazendo comparação no Peru. Tô fazendo comparação com a época da América Latina. Que tá, Faz sentido. Toda hora tá dissolvendo o Congresso, toda hora querem tirar o presidente. Mas aqui. sempre foi assim, América Latina. Não, eu sei, mas agora parece que o pessoal tá querendo muito mais rápido. Agora, o cara Serrão, acabou de ser eleito. Pode ver. Trazendo pra cá. O Serrão entende muito de saindo do história. Peru. América Latina, América, sempre é assim, né? Sempre. É um constante. Se você pegar desde que é república tal, é assim. É um tempo civil, via os milicos. Isso. Aí os Total. milicos ficam um tempo, volta pro civil. É isso aí. É uma confusão danada. Sem fim. É uma baderna, né? Só que agora aqui no Brasil, desde que deixaram o poder em 85, os militares não querem voltar. E já firmaram uma doutrina sobre isso. Não vão voltar. Então não adianta fazer pedido, olha, o militar vai assumir o poder temporariamente para resolver. Não vai. Exatamente, era o que eu ia perguntar. Não vai. Não vai. Não Era vai. o que eu ia te perguntar, Serrão, a É lógico respeito que disso, não, porque as pessoas... Ontem veio aqui a Bia Kicis e... com uma conversa que não vai a lugar nenhum, fala, mas não fala, acaba não falando nada. Deu uma dilmada ontem aqui, e aí o que eu perguntei pra ela, eu falei, o que você fala pra essas pessoas que estão na porta? Porque você tá sem rede social, você tem... O que mais estão fazendo é vendendo esperança pra essa turma que tá tomando chuva. 72 horas. Não, olha, não sai daí. A foto tem A pressão popular vai dar certo. Então vamos lá. É muito importante que as pessoas que estão na porta do quartel continuem a sua manifestação. Mas entendam, o militar não é para dar golpe e para resolver o problema. Ele não vai operar dessa maneira. Mas é fundamental que você tenha a Força Armada consciente para evitar um fechamento de regime no Brasil. Que para isso eles podem servir. Para impedir um golpe, que é um golpe muito pior, autoritário, eles podem impedir. Então, é necessário que se mantenha não só o apoio ao militar, mas que cobre deles também essa posição. Mas você acha que é isso que a turma está pedindo? Que você não, não estão perdidos em relação a isso por não ter um representante, alguém que se comunique e fale a luta é nossa? A maior parte acha que os militares podem dar um golpe e vão resolver a coisa na quartelada. Isso não tem mais condição de acontecer, pelo menos no Brasil, tá? É outra forma. O golpe aqui é de outra maneira. O golpe aqui é como está acontecendo agora. É o golpe juristocrático. É tudo dentro da pretensa lei. É o establishment negociando. É o jantarzinho. É o esqueminha. E aí dá o golpe em você. A Dilma também foi. Mas assim, caiu assim. A Dilma caiu assim. A Dilma foi golpeada. Lógico que foi. Todo impeachment é um golpe. Mas não dá de... Todo impeachment é um golpe. Motivo o nego arruma. Eles vão arrumar motivo para tentar prender o Jair Bolsonaro. Bolsonaro pode ser preso. Vai ser preso dia 2 de janeiro. Mas se bobear, o Bolsonaro vai em cana. E ele sabe disso. Você acha que sabe? Tanto que hoje ele tem lançou... suas fontes? Tanto que hoje ele lançou... dele é não ser preso. Hoje ele soltou um tweet hoje cedo pedindo que as pessoas se inscrevam baixem o aplicativo da Bolsonaro TV. Para que ele está tomando esse cuidado? Ele sabe que ele vai ter todas as redes sociais dele censuradas. Então logo
Ele tá ele criando tem a esse poder. própria, igual o Trump fez. Mas Bolsonaro TV, Bolsonaro puta, deve ser bem é um ruim. aplicativo. Mas Eu não vou baixar, não, Bolsonaro. Eu não vou baixar, não. Baixa a Panflix. E ali vai centralizar toda a produção. Já não chega Globo News, CNN. Agora eles têm que concorrer com o Bolsonaro. Talvez esse Bolsonaro TV. Baixa a Panflix. Vai melhor. dormir, porra. Vai lá na política, porra. Senão nós vamos virar tudo político também, né? Show do Bolsonaro. Samidana TV. Posso? Vai fazer um bem. talk show. Já vai mudar? Vamos Eu mudar? preciso. Não, nós Temos temos um convidado. Tiagão, Tá. pô. É Tiagão, que eu só queria- eu sei que o Serrão é um Dá cara. show. Ele dá show. Sempre Ele dá dá. show. Ele Tenho dá saudade show. dele. Exatamente. Então, Serrão, muito obrigado pela sua E presença. vai ter outro show agora com o Thiago Berraich, hein? Tiagão, Bom É demais. a Copa! Vai arrebentar, hein? O Tiagão manja tudo de Copa do Mundo, tá trazendo o livro aqui. E o nosso querido Serrão tá lá nas redes sociais como Jorge_Serrão 13. Mas o Twitter dele é o Alerta Total. Obrigado, Tchau, Serrão. valeu, fui. Obrigado, meu velho. E ele tá aqui na programação da Jovem Pan hoje, que era o programa que você fazia, né, Superman?